Olá pessoal, tudo bem? Márcio por aqui. Vamos aí corrigir as questões de informática da prova do CFS 23. Essa prova teve 3 questões de informática e, até para facilitar a correção, nós vamos na sequência e utilizando a numeração original da questão lá na prova. Vamos lá? A primeira delas aí, a questão 58. Usando o Windows 10 em sua configuração padrão, o usuário abriu a pasta ctemp-controle, que contém apenas o arquivo lista.txt. Selecionou esse arquivo, pressionou Ctrl C. Em seguida, ainda com o arquivo selecionado, pressionou a tecla Del, depois abriu a pasta ctemp arquivo morto e pressionou Ctrl V. Considerando que o usuário tem todas as permissões no computador, para a operação, assinale a alternativa que indica onde o arquivo lista.txt está ao final de todas as operações. Aí letra A na lixeira do Windows apenas, na pasta ctemp arquivo morto apenas, na letra C na pasta ctemp controle apenas, e na D nós temos que na lixeira do Windows e na pasta ctemp arquivo morto apenas. Bom, vamos lá entender essa questão. Para responder essa questão, a gente precisava lembrar aí do conceito de área de transferência, que acontece quando eu uso o Ctrl C e o Ctrl V, e também como funciona a tecla Delete. A área de transferência, se a gente lembrar, né, é uma área temporária lá na memória, que o sistema me permite copiar alguma coisa, seja um arquivo, seja um texto, para reservar ele lá na memória para que eu possa ir em um outro lugar e colá-lo, né, ou fazer uma cópia dele em outro lugar. Ou se eu usar o Ctrl X, eu vou mover ele, né, eu vou recortar ele de lá e vou usar o Ctrl V e colar ele em outro lugar. O delete, eu preciso lembrar que quando eu aperto a tecla Del, eu estou apagando esse arquivo e enviando ele para a lixeira, né? Não definitivamente, porque eu posso ir lá na lixeira e recuperá-lo. E aí entra um detalhe dessa questão que para mim é uma pegadinha, né? Não é um tipo de questão que está testando o seu conhecimento, mas está fazendo uma pegadinha. Por que eu falo isso? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um computador com uma memória de 4 gigas. E eu tenho uma pasta. Vamos lá imaginar que ela lá na pasta C, usuário, barra, filmes. E essa pasta completa tem 5 gigas, certo? Eu quero copiar essa pasta filmes para uma outra pasta. Para isso eu vou usar a área de transferência, certo? Só que vocês concordam comigo que quando eu dou um Ctrl C, eu ocupo a área de transferência, mas se o sistema operacional fosse copiar a pasta inteira para a memória, meu computador ia travar, certo? Porque lá nos meus 4 gigas já tem uma boa parte ocupada pelo sistema operacional, posso estar já tá rodando ali alguma coisa no navegador, ouvindo uma música, então uma boa parte dessa memória já vai estar ocupada. E aí, o que o sistema operacional então vai fazer? Ele vai copiar o endereço, ele vai copiar a referência dessa pasta filmes. Então ele vai copiar esse endereço aqui, C usuário filmes, para a área de transferência. E quando eu for lá em outra pasta, imagino que eu quero copiar lá, sei lá, para a pasta C dois pontos barra usuário barra filmes 2. Quando eu for lá nessa pasta, dou um Ctrl V e aí ele, beleza, ele está tentando copiar a pasta C usuário filmes. E aí sim ele vai e começa a copiar todo o conteúdo para cá. Mas por que eu falo que isso é um detalhe, é uma pegadinha? Porque isso é um detalhe técnico do sistema, é uma forma dele gerenciar. Né? Não está testando se você entendeu o que era de transferência, se você entendeu que eu utilizo ela e eu copio uma única coisa. Né? Porque, embora ele só copiou a referência aqui, seu usuário filmes, se eu fosse em outra parte, desse um Ctrl C em um outro arquivo, ele apagou essa referência e agora está com a referência daquele outro arquivo. Beleza? Quando eu dei o delete, então imagina na questão lá,
eu dei um Ctrl C aqui na Filmes, mas eu apaguei ela, apertei Delete, ou seja, eu apaguei essa pasta e enviei ela para a lixeira. Quando eu venho aqui na Filmes 2 e dou um Ctrl V, como ele não copiou todo o conteúdo para a memória, ele copiou apenas a referência, ele vai tentar encontrar lá essa seu usuário Filmes e não vai encontrar e vai gerar um erro. Por isso que, ao final de tudo, esse detalhe, a pasta vai se encontrar lá na lixeira, porque, afinal de contas, eu apaguei ela e não consigo dar o Ctrl V. Então, se a gente voltar lá na questão, a resposta correta aí vai ser a letra A, né, na lixeira do Windows apenas. Porque ele Ctrl C, ele copiou o arquivo lista.txt, ou seja, mas ele copiou a referência, o endereço desse arquivo. Como ele apagou o arquivo, na hora que ele foi lá na pasta arquivo morto e deu o Ctrl V, vai dar um erro. E por quê? Porque esse arquivo não existe mais. Então ele vai ficar lá na lixeira. Como eu disse para vocês, é um tipo de questão que assim, é uma pegadinha. Ele usa uma situação irreal, porque quem que vai dar um Ctrl C e apagar um arquivo? Você geralmente vai dar o Ctrl C e vai no local que você quer colar o seu arquivo e dar um Ctrl V. Como usuário, você não precisa ter essa ideia que o Windows está copiando só a referência do arquivo, por causa de memória, essas coisas. Então, para quem acertou aí, parabéns. Para quem errou, não fique chateado, porque realmente é um tipo de questão que não está testando seu conhecimento e apenas fazendo uma pegadinha. Mas, tecnicamente, ela não está errada, então não podemos aí falar também em recurso. Beleza? Então vamos para a próxima. A questão 59, uma de Excel, tem-se aí a seguinte planilha, criada no Excel 2016 em sua configuração original. Uma planilha simples aí, usando só a coluna A até a linha 6, preenchido a sequência de vários números aí. 1, 2, 5, 8, 3 e 7. Aí ele vem com a questão, a fórmula a se inserir na célula 7, para calcular a média aritmética dos dois maiores valores contidos no intervalo entre a 1 e 6, resultando em 7,5 é, ou seja, ele já nos deu até o resultado esperado, e ele quer saber qual fórmula que ele usa para chegar nesse resultado, né? Vamos lá no Excel, vamos reproduzir lá para a gente entender melhor como responder essa questão. Então aqui nós temos a reprodução lá da tabela que estava na questão. E eu também trouxe aqui uma imagem com as alternativas para a gente avaliar. Ele pede para nós qual fórmula que vai retornar para a gente a média aritmética entre os dois maiores números dessa sequência aqui. Quando falou os dois maiores números, o que a gente já pode lembrar lá dos nossos estudos? Né? Da fórmula maior, certo? Lembra que eu tenho a fórmula maior e que ela retorna o valor, maior valor de um conjunto de dados, só que eu posso especificar qual que é esse maior. Né? Então lembra que eu vou selecionar ali um intervalo, aí eu vou um ponto e vírgula e vou dizer para ele, olha, eu quero o primeiro maior ou o segundo maior. Né? No caso, o primeiro, eu vou ter aqui o 8. Ah, e se eu quiser o segundo? Lembra? Vamos relembrar então. Se eu já tenho o maior, eu vou selecionar aqui o meu intervalo e vou dizer que eu quero agora o 2, ou o segundo. E a gente relembra que quando eu uso a função maior, ele vai ordenar aqui os números e vai pegar na sequência lá, maior, o segundo maior. Não tem nenhum repetido aqui, porque se tivesse a gente deveria também levar isso em consideração. Mas, lembrando disso, ó, eu já sei que a média aritmética é a soma dos dois números e eu vou dividir pela quantidade. Se eu tenho 2, eu vou dividir por 2. Então, lembrando aí que eu preciso do maior pegando o primeiro e do maior pegando o segundo,
a gente já pode aqui, né? A gente já mataria a alternativa A e já mataria a alternativa D. Porque aqui eu estou fazendo a média na A entre todos os números de A1 a 6 e mais o número 2, né? Ou seja, eu estou pegando todos esses números mais o 2, não é o que pede a questão. A B, aí eu fico entre a B e a C, né? Eu vou descartar a D também, porque ela só está me trazendo aqui o maior número, o segundo maior número, que no caso ali é o 7, né, como nós testamos, e dividindo ele por 2, isso não é a média. Eu vou precisar pelo menos ter as duas, né, as duas fórmulas, junto com uma fórmula média. Ou, somando esses dois resultados, dividindo por 2. E aí tá uma possível pegadinha aqui que espero que vocês não tenham caído. Na B, ele fez isso, olha, ele pegou a maior, o primeiro maior, beleza. Somou com o segundo maior, beleza. Dividido por 2. Ah, então essa está correta? Não, por um detalhe. Lembra que o Excel que ele segue a sequência da matemática. Quando ele colocou esse dividido por 2 aqui, ele não isolou isso aqui com parênteses, ó, essas duas fórmulas, então ele não está fazendo a média. Na realidade, ele está dividindo por 2 o resultado aqui, ó, do segundo maior. Então, aqui é como se eu estivesse colocando, não, o primeiro maior, 8 mais 7, e dividido por 2. Quem que eu estou dividindo por 2 aqui? Lembra da sequência matemática? Primeiro eu faço a divisão. Então, ele vai dividir 7 por 2, depois ele vai somar com 8. Isso não é a média entre o primeiro e o segundo maior. Aí a correta, então, vai ser a alternativa C. Porque, olha lá, eu trago a fórmula média, lembra, eu não preciso calcular. Posso fazer esse cálculo, né, por mim mesmo, mas eu posso utilizar a fórmula média do próprio Excel. Lembra lá a fórmula média, ela vai receber aí vários números, vários argumentos. Nas aulas a gente sempre falava, esse argumento pode ser o resultado de uma fórmula, pode ser um intervalo, pode ser números. E aqui, ó, olha lá, a média, abre o parênteses, eu vou ter aqui ó, o resultado, aí tem o ponto e vírgula, então, ou seja, o meu primeiro número vai ser o primeiro maior. Ponto e vírgula, o meu segundo argumento vai ser o segundo maior. E aí ele já fechou o parênteses, ou seja, beleza. Ele vai me trazer a média aritmética entre o primeiro e o segundo. E aí nós vamos ficar com a letra C. Justamente porque, né, para não restar dúvidas, ó, reproduzindo aqui, então eu vou ter o maior de A1 a 6, o primeiro, aí ponto e vírgula, o maior, opa, não é o Mário não, é maior, vamos lá, ponto e vírgula, o maior, do A1 ao 6 também, só que eu quero agora o segundo. Fechou, está lá o resultado de 7,5, como na questão. E por fim, temos aí a questão 60, questão de Word, tem-se a seguinte imagem na barra de status do Word, em sua configuração padrão, durante a edição de um documento, mostrando as informações da página, a linha e a quantidade de palavras. Tem lá, página 1 de 1, linha 10, 239 palavras. Considerando a imagem anterior, assinale a alternativa que mostra corretamente o resultado de quando o usuário posiciona o cursor do mouse após a última palavra do texto editado e pressiona as teclas Ctrl Enter. Vamos lá no Word para entender como responder essa questão. Bom, aqui já no Word, vamos até o próprio documento aqui com as questões. Já dei um zoom aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Lembra, nós temos a barra de status do Word, que ela traz a informação aqui da página que estamos, a quantidade de palavras, o idioma. E quando a gente seleciona aqui, ou clica em uma linha, posiciona o cursor, ele também mostra a linha que nós estamos no momento. E aí, já com esse detalhe, a gente já começa a ter uma ideia ali da nossa resposta.
Mas vamos selecionar aqui a última linha, né, do documento. E aí eu tenho que lembrar o que é o Ctrl Enter. Nesse caso aqui, eu tenho o documento lá. Eu estou na página 1 de 1, ou seja, eu tenho uma única página. Eu estou na linha 29 e meu documento tem 220 palavras. Voltando aqui para a tela cheia, ó. Lembra que nas aulas a gente explicava o seguinte. Imagina que eu preciso aqui ir para a próxima página. Se eu for dando Enter, olha lá, cada vez que eu dou um Enter, eu crio uma nova linha, certo? Beleza, cheguei na próxima página. Oh, legal, tranquilo. Isso já resolve meu problema, cheguei lá na página. Porém, cada Enter, se eu vier aqui no Mostrar Tudo, cada um eu criei uma nova linha. Se de repente eu lembro que eu esqueci de escrever um texto aqui, automaticamente se eu criei uma nova linha lá em cima, eu vou desorganizar todo o meu texto aqui nas próximas páginas. Então, para isso, existe uma forma que eu posso, precisando ir para uma nova página, não inserir nenhum novo conteúdo. Isso é através de uma quebra de página. Eu acho ela aqui na guia Inserir, eu tenho uma quebra de página, ou também aqui na guia, no caso do 2016, Layout, que vai me dar aqui quebras, e dentre todas as quebras eu tenho a quebra de página. Tá? Ou eu faço isso através do seu atalho, que é o Ctrl Enter, ou Ctrl Return, que é um outro nome aí para a tecla Enter. Quando eu faço isso, então dou Ctrl Enter, automaticamente eu inseri uma nova página. Certo? E aí, no caso lá da nossa questão, aproveitar que ela já está aqui, a gente nem precisa voltar. Eu tinha página 1 de 1, estava na linha 10 e eu tinha 239 palavras. Quando eu dei o Ctrl Enter, assim como aconteceu aqui, o que aconteceu? Eu inseri uma nova página. Então, a partir daquele momento, se eu coloquei o cursor na última linha, quando eu dei o Ctrl Enter, eu fui com ele para a nova página. Então, eu estou na página 2 de 2, então já elimina a nossa alternativa A aqui. E eu estou com ele na linha 1. E não aumentou as palavras. Então, o que nos dá aqui é a alternativa B. Certo? A tentativa aqui de confundi-los era você lembrar que aumentou uma página, então já eliminava a alternativa A. E lembrar que essa linha não representa a quantidade total de linhas, mas a linha em que o cursor está atualmente. No caso, eu aumentei uma página, eu estou na página 2 de 2 e eu estou na primeira linha dessa página. Então, alternativa B aí para a questão 60. Essa foi a nossa correção. Espero que os senhores tenham ido bem. Desejo sucesso e até uma próxima.